Até o sétimo livro da República, Sócrates desenvolveu o tema da construção da cidade ideal, aquela que permitiria a existência da verdadeira justiça. E muito já tendo sido falado acerca desse modelo de cidade ideal, resta analisar os demais modelos de cidade, que são defeituosos na visão de Sócrates. Este é o tema do livro 8, tratar sobre os diferentes tipos de governo de forma mais aprofundada. Platão associa cada uma das formas de governo a um tipo de alma. E partindo da timocracia, que vem do grego timos, que significa honra ou valor, e kratos ou kratia, que significa poder, temos que nesse tipo de governo, o poder está entregue a quem tem honras e prestígio. Este é um estado levantado por um valor máximo, que é o valor da coragem, no sentido em que a classe governante é geralmente a classe dos guerreiros, como acontecia em Esparta. Se por um lado os guerreiros têm valor positivo, que é a coragem, eles não têm o valor superior da sabedoria como meta. E não tendo este último valor como fundamental, a timocracia não pode ser dita como um regime ideal. O homem timocrático é um homem corajoso, mas também ambicioso e vaidoso. Desse tipo de governo se extrai uma inclinação maior para a guerra do que para a paz. O conflito de gerações existe desde sempre, e no estado timocrático os homens ensinam seus filhos a combaterem. Mas estes contestam essa educação rigorosa e voltada para a guerra. Uma vez que com as conquistas de seus pais, eles já não viam necessidade de continuar ampliando o exército ou de conquistarem novos territórios. Esta nova geração não é afetada pelas faltas que afetavam as gerações anteriores, que se veem sem grandes necessidades, e é deste modo que o regime timocrático degenera, em geral, para a oligarquia, em grego governo de poucos. É a forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno grupo de indivíduos, pertencentes a uma mesma família, partido político, grupo econômico ou corporação. Quem governa são os mais ricos, porque estes, em teoria, são mais capazes e mais poderosos. Isto é visto como um não-valor, na medida em que não é um valor positivo como seria a coragem, e não se pode aprender a ser rico. E nos estados oligárquicos existe uma grande tensão social, que se nota na divisão entre ricos e pobres. Os grupos sociais formados por aqueles que detêm o domínio da cultura, da política e da economia desejam se manter no poder, e como possuem grande poder aquisitivo, eles exercem seu domínio de forma a atenderem seus próprios interesses, em detrimento das necessidades populares. Os pobres, por sua vez, querem se tornar ricos, visto que de outro modo não se sentem parte da sociedade. O homem oligárquico tem como características ser ambicioso, empreendedor e egoísta. Neste tipo de governo, vemos também uma evolução na criminalidade, visto que numa espécie de revolta, quem nada tem, quer ter alguma coisa, seja do modo que for, roubando ou matando se for preciso. No regime oligárquico, os governantes são obcecados em manter a riqueza, fazendo com que os pobres se tornem por sua vez obcecados em obtê-la. Todavia, nem a riqueza e nem a pobreza garantem um bom governo. E no auge dessa tensão, os mais pobres tendem a se revoltarem contra esse tipo de governo. O número está do lado dos mais pobres, pois estes são a maioria. E ao atingir determinado grau de revolta, estarão dispostos a lutar por sua representatividade. Será assim que a oligarquia dará origem à democracia. Demo em grego significa povo, e kratos, poder, formando o governo do povo. Nas democracias, todos os cidadãos possuem a possibilidade de um dia se tornarem governantes. Todos possuem exatamente os mesmos direitos. Os dois valores fundamentais ligados ao regime democrático são a liberdade e a igualdade. Na análise de Platão, a igualdade na democracia é falsa, uma vez que os homens não são iguais entre si. Na democracia direta, na qual os cidadãos são homens livres, todos expressam sua opinião. E segundo Platão, isto é um problema, pois nem todos são sábios. E qualquer um pode manifestar sua opinião, mesmo sem saber o que está falando, prejudicando o debate e a busca pelo bem comum. Além disso, nas assembleias democráticas, os que possuem o dom da oratória têm vantagem no discurso sobre os demais, como por exemplo os sofistas. A liberdade na democracia ateniense é caracterizada por Platão pela capacidade do exercício de cargos políticos. Existia o princípio de que qualquer um é capaz de executar qualquer tarefa, uma vez que todos são iguais. Contudo, entendemos que isso levaria a uma espécie de amadorismo, na medida em que os cidadãos, em sua maioria, não tinham qualquer tipo de especialização para exercer a política. A democracia mostra-se um regime instável na medida em que se baseia na opinião dos indivíduos, sendo essa passível de ser manipulada a todo tempo, de acordo com o momento político. Além disso, apenas o interesse particular da maioria seria atendido, independente desse desejo ser bom ou ruim para os rumos da cidade. Esta instabilidade democrática, segundo Platão, leva à tirania. As pessoas pensam que só uma pessoa poderá resolver os problemas de todos. E este fenômeno não acontece apenas pela usurpação do poder e pela violência. Por vezes, são as democracias que elegem os tiranos.
O tirano é aquele que governa sozinho, com arbitrariedade total. Tirano, em grego, significa líder ilegítimo. A tirania é o poder de um só. É o pior regime de todos para Platão. O poder do tirano é absoluto e arbitrário, e é um poder que se rege pelo medo. O povo vive aterrorizado por um poder político destituído de qualquer sentido. O tirano faz aquilo que quer e segundo a sua vontade, baseando-se nas emoções e nos seus sentidos, e não na razão. O tirano também não consegue ser feliz, tal como sugeria Trasímaco. Para Platão, o tirano não consegue ser feliz, pois ninguém rodeado de uma guarda privada, desconfiado de suas amizades, de pessoas próximas, com receio de ser atacado a qualquer instante e de que alguém possa roubar seu poder, chegando mesmo a temer pela sua própria vida, pode ser feliz. Qualquer um destes regimes é um regime doente, e como tal, a única solução verdadeira seria a república, na qual o poder é entregue ao filósofo, o verdadeiro conhecedor do bem e da justiça, e que em posse desses conhecimentos seria capaz de fazer o que é melhor para todos.